Datiloscopia, de origem grega, dátilos quer dizer dedos, scorpios quer dizer examinar. Tem hoje consagração universal. A datiloscopia estuda as impressões digitais, que são vestígios e marcas deixadas pelas polpas dos dedos graças a substâncias gordurosas secretadas pelas glândulas sebáceas, em quase todos os locais de crime. Em objetos mais variados, como superfície lisa de vidros, espelhos, armas, facas, copos, etc. O método baseia-se na existência na polpa dos dedos em desenhos característicos individuais formados pelas cristas papilares na derme. Contexto histórico. Antigamente, a identificação visava assinalar malfeitores e criminosos. O ferro e a brasa foi utilizado na Índia. Os culpados eram marcados na fronte por esse meio torturante. Na Grécia e na Roma, os criminosos eram assinalados na testa com as iniciais do crime cometido. Cortar a orelha ou seccionar as narinas também foram recursos empregados. Posteriormente, as marcas assinaladoras passaram a ser feitas nas mãos, porque os delinquentes, para esconder as feitas na testa, deixavam crescer o cabelo até que ele pudesse ocultar o sinal infamante. Nos dias de hoje, com muito mais segurança e sem humilhar a personalidade humana, que deve ser respeitada mesmo no criminoso, possuímos recurso muito mais seguro e eficaz, de fácil aplicação e controle absoluto. São as impressões digitais, cujo emprego tem se generalizado modernamente de maneira extraordinária, não mais, com efeito, nos limitando hoje a identificar malfeitores e criminosos. A preocupação atual é identificar a todos, por motivos de ordem civil, policial, militar, política, administrativa, torna-se essa identificação necessária e imprescindível. O nome que recebemos no batismo não basta para identificar fora do restrito meio em que nascemos e onde somos reconhecidos. O nome se muda, se troca, encontra outro idêntico. Só as impressões digitais são pessoais e inconfundíveis. Todos os demais meios que o homem se utiliza para averiguar a identidade de seu semelhante sempre serão indícios e jamais uma prova segura. Há vários sistemas de identificação, mas o único que iremos estudar é o de Vucetich, que tem como base o delta, que vem a ser linhas dispostas em ângulos mais ou menos obtusos, envolvendo o núcleo central da impressão. O autor divide o desenho em 4 tipos fundamentais. O arco não tem delta. A presilha externa, o delta situa-se do lado esquerdo do observador. A presilha interna, o delta situa-se ao lado direito do observador. O verticilo é a figura que tem 2 deltas e as linhas papilares descrevendo os círculos concêntricos no centro da falange. Os arcos são encontrados em 5%, as presilhas em 60%, os verticilos em 35% dos casos aproximadamente. Para escrever-se a fórmula datiloscópia, usa-se as seguintes anotações: arco, A ou 1, presilha interna, I ou 2, presilha externa, E ou 3, verticilo, V ou 4. Os 4 tipos fundamentais se dividem em subtipos, como se vê no quadro seguinte. O arco possui a forma simples e angular. O simples se for apenas curvo, o angular se essa curva for quase fechada em ângulo. Os subtipos das presilhas podem ser verticiladas, transversais e longitudinais, que já se definem-se pelo próprio nome. Os subtipos dos verticilo são circular, espiral, ovoidal, sinuoso e ganchoso, que também se definem pelo próprio nome. As anotações literais são empregadas para os polegares e as numéricas para os demais dedos. Assim, por exemplo, o arco no polegar escreve-se A e nos demais dedos escreve-se 1. Quando não existe o dedo, marca-se 0. Quando a impressão não está de tal maneira formada por cicatrizes ou qualquer outro motivo, seja impossível reduzi-la a um sistema de classificação, escreva-se X. São figuras anômalas. Então, nesse caso, os defeitos nos dedos chamados de sindactilia
dedos soldados. Polidactilia são os dedos em número maior do que o normal. Ectodactilia, dedos em número menor do que o normal. Megalodactilia, dedos muito grandes, e microdactilia, dedos muito pequenos. Além disso, nos estudos das impressões digitais, ainda encontramos pontos característicos em número de 40 a 50 em cada datilograma. Esses pontos característicos, ilhota, que é representada pela um ponto ou um fragmento de papila, linha cortada, fragmento de papila maior que a ilhota, forquilha, papila que se separa em ângulo agudo, bifurcação, papila separada em ângulo curvilíneo, e o encerro, duas papilas unidas por extremidades. Se necessário ainda, o papiloscopista estuda os poros de maneira mais detalhada. A jurisprudência em toda parte do mundo civilizado tem prestigiado com as suas decisões as conquistas dactiloscópicas. Condenação tem sido baseadas em determinados casos apenas nas impressões digitais. Em resumo, a datiloscopia é uma técnica extremamente eficaz para a descoberta e identificação dos malfeitores. É um dos métodos mais seguros e mais fáceis de fazer. Em uma escritura sagrada, está escrito: pôs Deus um selo nas mãos do homem para distinguir seus atos. Os honestos não se confundirão com os delinquentes. Carrel escreveu que a mão é uma obra-prima. Com ela, dominamos as matérias e construímos o mundo em que habitamos. Sente, age, vê. O olho do cego é a mão. É tão importante o tato na formação dos processos mentais que Anaxagora chegou a afirmar que o homem pensa porque tem mão. Pois bem, a mão permite ainda que a sociedade assinale e afaste de seu convívio criminosos de toda a espécie, que atentam contra suas normas e condições de existência.